Fala, Príncipe. Espetacular aqui hoje. Acho que fizemos um grande jogo, do início ao fim. Conseguimos construir uma vitória de 2-0 e que a gente sai daqui com muita humildade, com muito pé no chão, porque a gente sabe que ainda tem um jogo da volta, no qual a gente tem a obrigação de vencer o nosso maior rival na nossa casa, diante da nossa torcida, para aí sim a gente concretizar a nossa classificação. A gente estava até falando da entrevista coletiva, o Jardim comentando que às vezes ficava, o ritmo cai no segundo tempo. O que a gente viu aqui foi totalmente diferente, né? Um baita segundo tempo do Cruzeiro, com uma postura de quem veio para sair na frente nesse duelo, né? Sem dúvida, todas as vitórias que nós tivemos aqui na casa do nosso maior rival foi sempre dando a vida, honrando a camisa do Cruzeiro, jogando com muita intensidade do início ao fim. Foi muito mérito também do nosso entendimento de jogo contra o sistema do adversário, os ajustes que nós fizemos no intervalo para que a gente voltasse podendo surpreender o adversário e aí sim também, com mais intensidade ainda, poder fazer os gols. Mais uma boa partida, né, do Lucas Silva ali. Ontem não foi o jogo que ele mais se destacou ali por ganhar os duelos, por desarmes, mas com a bola no pé, tirando essa pose maravilhosa que ele faz aqui, é realmente o jogador responsável por dar essa cadência ali no meio-campo do Cruzeiro e fazer com que o time, às vezes, dê uma respira, né? Porque a gente vê que, às vezes, os jogadores precipitam ali. No primeiro tempo, especialmente, a gente viu isso acontecer. É aquela coisa de, nossa, eu tenho que aproveitar. Calma, tem um jogo. E o Lucas Silva faz muito bem esse papel, o nosso capitão ali. E eu também gostei muito dessa coisa, né? Porque o Hulk, ele foi até na live do 6-1, cunharam essa expressão, que ele é igual o personagem Alexandre de A Viagem. Talvez vocês sejam novos demais para ter essa referência, que é um encosto que ficava ali atrapalhando a vida das pessoas. Onde o juiz vai, o Hulk brota do lado dele e começa a falar na cabeça dele. O Lucas Silva fez esse papel também, né? Um papel de estar em volta ali, tipo, o pessoal vai tentar pressionar a arbitragem, tô aqui também, né? Tô aqui. Por mais que a gente sabe que o Lucas Silva é um cara que tem até uma postura mais respeitosa do que a maioria, né? Mas estar presente ali, eu acho que foi também um jogador que conseguiu se fixar cada vez mais aí como uma peça-chave desse Cruzeiro. Tô errado? Tá não. E inclusive, Caramujo, até no segundo tempo, acho que o Lucas Silva e o Matheus Pereira conseguiram se entender melhor, se aproximar mais, né, tabelar mais. Acho que isso é importante. Ter esse jogador com as características do Lucas Silva, né, que dá mais essa cadência, que entende que em alguns momentos você precisa ter mais tranquilidade, é o cara que dita o ritmo do jogo. Ele sabe quando ele tem que acelerar, ele sabe quando o Cruzeiro precisa de controlar mais o jogo. Então, acho que é muito importante. E é legal escutar também dos atletas, né, que são os principais responsáveis, sobre essa questão do ajuste para o segundo tempo. É algo que todo mundo observou, mas receber esse feedback do atleta, que é quem está ali responsável pelo espetáculo, é muito interessante. E esse papel dele com a arbitragem, até algo que eu comentava aqui em casa pela manhã, né, com meu pai e minha mãe, que a diferença no final do primeiro tempo, né, quando o Hulk vai para conversar com o Ramon Abate-Abel ali, daquele jeito do Hulk, né, sempre muito espalhafatoso, o mundo está contra mim, o Ramon Abate-Abel só manda ele sair, pede por favor para ele sair, e o Lucas Silva vem na tranquilidade e o árbitro o escuta, né? Então acho que essa postura do Lucas Silva também é muito boa. E aí, cara, fez muita diferença ter o Lucas Silva ali o tempo inteiro colado na arbitragem para não deixar que a tentativa do Hulk de assumir o protagonismo da arbitragem acontecesse, né? Mas respeitando aí sempre, é um personagem meio chato, viu? Deve ser, assim, insuportável trabalhar na arbitragem com um cara que o tempo inteiro tá ali, para os fãs de Harry Potter, você mais novo, Caramujo, como um dementador atrás da arbitragem ali o tempo inteiro acompanhando. O Lucas, muitas vezes, faltava um pouco disso a ele, né? Eu fiquei até me perguntando ontem no decorrer do jogo, depois de ter visto essa postura dele em campo, mais ali para o final da segunda etapa, se não tenha sido uma orientação do próprio Gaciba, que acabou de chegar, né? Porque ele é mais experiente do que qualquer outra pessoa poderia indicá-lo a ter esse tipo de comportamento.
porque até então o próprio Lucas Silva não tinha tomado esse tipo de postura dentro do jogo, né? É um atleta que deu a volta por cima, é um atleta que, sim, hoje mais maduro, entende melhor também as tomadas de decisões dentro do campo, e que muitas vezes em clássicos a gente vê que os jogadores têm uma ansiedade a mais, né? E aí é a hora que chega alguém para poder abaixar um pouco, para poder pedir, orientar melhor também o sistema, principalmente falando dos jogadores que jogam um pouco mais próximo dele, né? E ontem, no seu melhor estilo, né? Se não ali com muita personalidade para poder questionar a arbitragem, no melhor estilo fofoqueiro dentro do campo, né? Quando o assunto nem era dele, estava ele lá tentando escutar alguma coisa perto da arbitragem. E isso é bom, acho que mostra o comprometimento do Cruzeiro também em estar envolvido em qualquer situação do jogo. E aí não precisa de ser esparafatoso, como disse o Pedro, não precisa ser um atleta com uma abordagem também agressiva para o árbitro, não, né? Dá para se fazer tudo que precisa ser feito enquanto um capitão, tendo a postura que teve o Lucas Silva, né? Saber conversar, saber abordar, saber cobrar também. Acho que tudo isso é importante até para não ficar marcado a arbitragem, né? Porque nós sabemos, muitos dos capitães hoje do futebol brasileiro têm um excesso também de postura que acaba incomodando e acabam ficando marcado também. Gostei da postura, tomara que não seja somente para o clássico, mas que seja um comportamento que a gente possa ver também nos próximos jogos na temporada do Cruzeiro. O Lucas Silva honra essa faixa de capitão, né? Ele é um líder. Muita gente fala, um líder bonzinho, não vejo dessa forma, não, porque não precisa adotar uma postura diferente da que ele costuma ter para ser um líder. É claro que essa questão da arbitragem é sempre um ponto, tanto que o Cruzeiro fez esse movimento aí para trazer o Leonardo Gaciba, mas acho que o Lucas representa muito bem a faixa de capitão, é um ídolo da história do Cruzeiro. Acho que tem até pessoas dentro do clube que enxergam ele dessa forma, e é sempre importante. E ontem não foi um dos principais destaques do Cruzeiro, mas sempre importante para organizar o time, para articular o jogo, nesse entendimento que ele próprio disse do que fazer, né? Peça fundamental. Me pareceu até um pouco desgastado em um dado momento. Vamos ver como que vai ser o aproveitamento dele para o jogo de sábado, mas foi um jogo digno do Lucas Silva, mais uma vez.